A partir de agora, vamos falar um pouquinho sobre o atual panorama da ourizicultura em Cachoeiro do Sul e também no estado do Rio Grande do Sul. Conosco o Pedro Raman, que é coordenador regional do IRGA. Pedro, no estado, mais de 984 mil hectares de plantio. Aqui em Cachoeiro do Sul, em torno de 25 mil. Qual é a atual perspectiva em termos de Cachoeiro do Sul? Qual a situação da lavoura agora? Bom, a gente está em plena colheita de arroz, né? O clima nos últimos dias vem nos ajudando na evolução dessa colheita, né? Então, as máquinas estão no campo e nós temos aí 38% da lavoura de cachoeira já colhida, né? Quanto à produção, né, tivemos uma redução diária no município em torno de 10%, da mesma forma que se observou no estado. O estado do Rio Grande do Sul, ano passado, semeou 1.070.000 hectares de arroz. Então, nessa safra, 90 mil hectares a menos. E essa redução também ocorreu aqui no nosso município. E qual a motivação dessa redução, Pedro? É o descrédito do produtor com relação à própria cultura? Ele está diversificando mais, está pendendo para outra cultura? Qual é a situação? O principal motivo é a menor rentabilidade da cultura, né, principalmente devido aos altos custos de produção, né? Então, o produtor está vendo que muitas áreas, né, elas não têm mais condições de dar retorno para esses níveis de custos que nós temos hoje. Então, principalmente aquelas áreas mais marginais, com dificuldade de ervas daninhas, né, ou que sejam mais suscetíveis a enchentes, aquelas áreas em que há um custo maior de irrigação, né, você tem que fazer mais de um levante se aumenta muito o custo da energia elétrica, por exemplo, para bombear a água. Então, essas áreas estão saindo fora, né, e se priorizando aquelas áreas que ainda se tenta ter um retorno melhor com o arroz. Bom, a gente mencionou a questão de quebra na produção. No início do ano, nós tivemos eventos de chuva, em pleno verão. Isso aí foi o que mais fez com que essa quebra fosse mais acentuada nessa safra? Exato. O mês de janeiro, né, ele teve quase 20 dias sem radiação. Sem sol, né, nublado, com pouca radiação, né, e o arroz é totalmente dependente da radiação solar, principalmente no período reprodutivo da cultura. Então, esse período foi determinante para a gente observar a campo produtividades menores, né, do que nós vínhamos observando no ano anterior, né, na faixa de 10% a 15%, conversando com os produtores e comparando as suas produções em relação à safra anterior, a gente tem essa informação aí de 10% a 15% de redução de produtividade. E muitas lavouras no início do ano, em função das chuvas pontuais em algumas regiões, ficaram debaixo d'água, né? Exato. No município aqui nós tivemos mais de 3 mil hectares atingidos pelas enchentes, né? No estado, nós tivemos uma área muito maior, né? Em Cachoeiro do Sul, a área perdida, que não vai ser colhida em relação à enchente, é em torno de 700 hectares, né? E no estado nós temos mais de 20 mil hectares perdidos pelas enchentes, principalmente na região da fronteira oeste, em que os volumes foram muito maiores, né? E as enchentes se mantiveram nas áreas por muito mais tempo. Tu acha que essa redução de área plantada é uma tendência que deve se manter para a próxima safra? É uma tendência, né, se não houver uma melhora, né, em relação aos custos de produção e ao preço de comercialização do produto, né, acredito que seja uma tendência, sim, de continuar essa redução de área. Mas vamos ver, né, com o transcorrer do ano, como vai se comportar a questão de mercado do arroz. Pedro, essa condição climática do início do ano, ela influencia de alguma maneira na qualidade do arroz colhido? Sim. As primeiras lavouras que tivemos colheita no município, principalmente, elas nos mostraram aí a questão de rendimento de grãos inteiros menor do que as que tiveram um período de clima mais favorável nesse sentido, né? Então, de maneira geral, é isso. A gente vem vendo que a qualidade melhorou agora nessas últimas colheitas, mas essas primeiras lavouras foram prejudicadas. Pedro, o fenômeno que se observa com relação à ourizicultura a gente comentou lá no início, a questão da redução de área plantada, que é um fenômeno que está se pontuando a cada ano. Os produtores que desistem do arroz, eles migram obrigatoriamente para a soja ou não é isso que está acontecendo?
Obrigatoriamente não, mas em parte sim, né? Então a gente teve um aumento da área de soja em várzea, em rotação com arroz esse ano em Cachoeira, né? Vínhamos aí praticamente estabilizados nas últimas safras em torno de 11 mil hectares, e nessa safra nós tivemos uma área semeada de mais de 13 mil hectares de soja. E o IRGA vem incentivando também essa prática, né? Apesar dela ser também um resultado de uma falta de rentabilidade da cultura, mas o IRGA vem incentivando essa rotação como forma de melhorar os aspectos produtivos da cultura do arroz, né? Então, concentrar o arroz nas melhores áreas, né? Com rotação com soja, que proporciona aí maiores condições de produtividade, né? Que a produtividade também é um fator que vai dar rentabilidade para o produtor. Qual é a previsão de término dessa colheita, Pedro? Quais são as perspectivas? A colheita de arroz ela se estende sempre até o mês de maio, né, nas últimas lavouras, né? O forte da colheita é março e abril, né, e o mês de maio acaba ainda tendo as últimas lavouras sendo colhidas. O clima está contribuindo? Por enquanto a gente tem um clima favorável, esperamos que continue dessa forma para que o produtor possa trabalhar né, com uma condição boa para retirar o produto do campo. Pedro, obrigado por todas as informações e por tua participação conosco aqui no NT Sul, tá bom? Obrigado, estamos sempre à disposição.